Operação Teseu da Polícia Federal prende acusado de tráfico internacional de drogas. Sérgio Arruda Quintiliano Neto, de 32 anos, mais conhecido como Minotauro, foi preso num condomínio de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Dia Mundial da Internet Segura. Uma série de posts com material gráfico, com vídeo, com textos, discutindo essa questão da segurança na internet, da privacidade, do uso de dados. Declare dirigir. Perigo no trânsito. Nada de celular, não deve nunca fazer isso, porque corre risco de acontecer um acidente. AIDS. Mais de 800 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. A transmissão proposital do vírus HIV configura crime de lesão corporal grave. Olá, boa tarde. Boa tarde. Operação Teseu da Polícia Federal prende acusado de tráfico internacional de drogas. Sérgio Arruda Quintiliano Neto, de 32 anos, mais conhecido como Minotauro, é acusado também de matar policiais. Sobre esta operação, nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Gabriel Seafrei. Boa tarde, Gabriel. Onde foi esta operação? Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. A operação foi realizada em Santa Catarina, viu, Cadu? Sérgio Arruda Quintiliano Neto, de 32 anos, mais conhecido como Minotauro, foi preso em um condomínio de luxo em Balneário Camboriú. Minotauro é apontado pela polícia como integrante de uma facção criminosa que atua em todo o país. Hoje ele foi alvo da Operação Teseu da Polícia Federal. Com ele, os policiais encontraram 100 mil dólares, além de um carro de luxo. A Teseu, o nome da operação da Polícia Federal, faz referência a um personagem mitológico grego que derrotou Minotauro em um labirinto na ilha de Creta. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriel. E a Polícia Federal também realizou hoje de manhã a Operação Narandiba para desarticular um grupo suspeito de fraude em licitações e lavagem de dinheiro em prefeituras do estado de Alagoas. A operação contou com 80 policiais federais. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Maceió, Rio Largo, Pilar e São Luís do Quitunde. Segundo a polícia, servidores públicos teriam movimentado 4,5 milhões de reais da Prefeitura de Pilar. Também foi detectado um esquema para burlar concurso licitatório em São Luís do Quitunde. Homem acusado de matar ex-amante com faca de cozinha vai continuar preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liminar feito pela defesa por entender que não há ilegalidade na prisão. O réu está preso desde o dia 24 de novembro. Ele foi denunciado por feminicídio. De acordo com a acusação, o agressor arrombou a porta dos fundos, invadiu a casa da vítima e a atacou enquanto ela dormia com uma faca de cozinha. A motivação do crime teria sido o fim do relacionamento, que durou apenas um mês. O mérito do habeas corpus apresentado pela defesa ainda será julgado pela 5ª turma do STJ, sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E o Superior Tribunal de Justiça também decidiu que não é possível repassar ao espólio a obrigação de pagar alimentos se a ação não tiver sido proposta ao autor da herança antes do seu falecimento. Seguindo o precedente da 2ª sessão, a 3ª turma do STJ aceitou o recurso de um grupo de herdeiros para afastar a obrigação do pagamento de pensão alimentícia pelo espólio. A mãe da criança entrou com ação, alegando que em vida o pai arcava com todas as despesas de moradia, alimentação e educação. Após a morte, ela acionou os irmãos unilaterais para o pagamento de pensão. O Tribunal de Origem entendeu que a transmissão da obrigação alimentar está prevista no Código Civil, mesmo que não haja decisão judicial anterior reconhecendo o direito aos alimentos. Mas a jurisprudência do STJ considera que o dever do pagamento acaba com a morte do alimentante. Essa advogada explica que o espólio deve arcar somente com eventual dívida que não tenha sido quitada pelo autor da herança. No caso aqui da pensão alimentícia, só caberia a uma pessoa pleitear pensão alimentícia dentro de um processo de inventário
se fosse um título, se fosse já uma pensão alimentícia já determinada em juízo, ou feito um acordo em juízo, ou já feito alguma coisa, porque aí seria um título como qualquer outro título. A pensão alimentícia entraria como uma dívida do espólio. Ele tem a obrigação de pagar uma dívida já existente, mas não de pagar a pensão alimentícia. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, ressaltou que o espólio não tem legitimidade para absorver obrigação alimentícia. O ministro destacou ainda que a autora da ação já atingiu a maioridade e vai ter direito à parte da herança quando efetivada a partilha, de acordo com o inventário, mas que caso os alimentos sejam necessários, devem ser buscados por outros meios que não o espólio. O Tribunal Superior do Trabalho reconhece norma coletiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que estipula salário base como critério de cálculo de horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve sentença que havia considerado nulas as cláusulas normativas praticadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em relação às horas extras pagas aos empregados. De acordo com o regional, o artigo 457, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, prevê que a base de cálculo do serviço suplementar é composta por todas as parcelas de natureza salarial e não apenas pelo salário base. Dessa forma, o TRT manteve a condenação dos Correios ao pagamento das diferenças relativas às horas extras. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Sustentou que o acordo coletivo previa condições mais benéficas ao trabalhador do que as previstas na legislação. Afirmou ainda que cumpre o aumento dos adicionais previsto no acordo, de 50% a 70% para horas extras prestadas em dias normais e 200% para trabalhos durante fins de semana. A relatora do processo na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, observou que a jurisprudência do TST confere validade à negociação coletiva estabelecida mediante concordância das partes. Aqui extrai-se do acordo regional que a norma coletiva estipulou o valor do salário base como base de cálculo das horas extras, oferecendo, em contrapartida, majoração do percentual do adicional de 50% para 70% para as horas normais. Eu estou propondo conhecer do recurso por violação ao 7º 26 e dar-lhe provimento para conferir validade à norma coletiva e determinar que as horas extras sejam calculadas sobre o salário básico do reclamante. Assim, por unanimidade, a 8ª turma acompanhou o voto da ministra pela validade do salário base para cálculo de horas extras, tendo como contrapartida a majoração do adicional. E no próximo bloco, motoristas insistem em falar ou teclar o celular enquanto dirigem. Isso é crime. O condutor precisa entender que, além de causar a morte de alguém, uma sequela grave, e isso acontece com uma certa frequência, ele causa, no mínimo, um dano material. Hoje é o Dia Mundial da Internet Segura e a Justiça Eleitoral promove uma ação nacional pelo uso mais ético e responsável da rede. A iniciativa mobiliza mais de 100 países. A ideia do Dia Mundial da Internet Segura, comemorado em 5 de fevereiro, é motivar as pessoas a utilizarem a internet de forma segura e responsável. Aqui no Brasil, várias instituições governamentais aderiram à campanha de conscientização. O Tribunal Superior Eleitoral é uma delas. Em parceria com os tribunais regionais, vai veicular durante todo o dia posts, stories e tweets nas redes sociais da Justiça Eleitoral. Uma série de posts com material gráfico, com vídeo, com textos, discutindo essa questão da segurança na internet, da privacidade, do uso de dados, dos perfis falsos, das notícias falsas e com dicas e informações, né? Associado às publicações, será promovido um tuitaço, que é uma manifestação na internet com o uso de uma hashtag comum. A Justiça Eleitoral vai participar da iniciativa da SaferNet com a hashtag Justiça Eleitoral no CID 2019, né? O CID é a sigla em inglês para Safer Internet Day. E aí a gente está com essa hashtag para poder monitorar o debate, monitorar toda a nossa iniciativa e trazer também as pessoas para participar com a gente, né?
Mas a preocupação do TSE com a segurança das informações nas redes sociais não é uma ação isolada. Durante as eleições 2018, o TSE lançou uma página e uma série de vídeos para ajudar a esclarecer os eleitores sobre o processo eleitoral, desmentindo informações distorcidas compartilhadas nas redes sociais. Não é de hoje que a gente trabalha com essa temática, né? Essa é só mais uma iniciativa pautada, né, nesse trabalho que a Justiça Eleitoral vem fazendo, né, para reforçar. E ano passado também a gente trabalhou muito forte pós primeiro turno, com o nosso portal de esclarecimentos, né, e a produção também de muitos vídeos que veicularam nas redes sociais do TSE e que foram compartilhados aí também via WhatsApp. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação de empresa de telecomunicações que se recusou a fornecer dados de clientes que praticavam crime na internet. Por meio de perfil falso no Facebook, estelionatários contatavam as vítimas e faziam empréstimos e financiamentos em nome de uma financeira. Em troca, as vítimas depositavam dinheiro para agilizar a transação. A financeira ajuizou a ação para ter acesso aos IPs dos responsáveis. A empresa de telecomunicações, em vez de fornecer os dados, fez a solicitação ao Facebook, mas a Justiça entendeu que era ela responsável. O não cumprimento da sentença acarreta multa diária de R$10 mil. Está no Código de Trânsito. Falar ou mexer no celular enquanto dirige é proibido. Mas será que na prática os motoristas respeitam a lei? Nossa equipe foi às ruas conferir. Sempre que entra no carro, o Jorge para de mexer no celular. O motorista sabe os riscos de dirigir e falar ao telefone. Nada de celular, não deve nunca fazer isso, porque corre risco de acontecer um acidente. Quando isso acontece, o telefone toca, eu estaciono o meu carro no lugar seguro para atender a ligação. Mas nem todos os motoristas têm essa consciência. Só aqui no Distrito Federal, no ano passado, esse tipo de infração aumentou 16% em relação a 2017. Foram mais de 53 mil autuações. O comandante do Policiamento de Trânsito explica que a fiscalização foi intensificada, mas um dos principais motivos para o aumento no número de multas continua sendo o desrespeito por parte dos motoristas em relação à lei de trânsito. O condutor precisa entender que, além de causar a morte de alguém, uma sequela grave, e isso acontece com uma certa frequência, apesar dos números de mortes no Distrito Federal terem reduzido bastante, ele causa, no mínimo, um dano material nele e no outro, né? Então, essa é a conscientização que a gente tenta fazer. Por isso, nunca é demais lembrar que dirigir teclando ou falando ao celular representa riscos para quem está no trânsito e pedestres. Além disso, o motorista pode ser multado. Mexer no celular ou teclar enquanto está no trânsito é infração grave. A multa é de R$ 293. Falar ao celular é uma infração média. O valor da multa é de R$ 130. Se a lei diz que não pode dirigir usando o celular, né, a lei tem que ser respeitada. E para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio do Jornal da Justiça, primeira edição, a advogada especialista em trânsito, Andréa Rezende, a quem, em primeiro lugar, eu agradeço muitíssimo pela presença. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutora Andréa, nós vimos na reportagem que houve um aumento de 16% em multas por uso do celular. Dói no bolso, mas na consciência parece que não. Os motoristas ainda insistem nessa conduta que pode provocar a morte, né? Sim. Por que na avaliação da senhora? Bom, o que falta para que as pessoas consigam diminuir o uso ou praticamente não utilizar o aparelho é conscientização. Então, eu acredito que o órgão de trânsito ele deve investir em campanhas educativas para fazer uma conscientização, uma internalização da informação ao condutor, né? Não adianta você apenas aumentar o valor da infração, a pontuação daquela infração, se você não fizer uma campanha educativa. O condutor ele tem que entender o porquê que está errado. O que pode causar, quais são as consequências do ato dele de conduzir o veículo manuseando o aparelho de celular. Isso significa que mesmo que as campanhas, às vezes até alguns classificam como agressivas em relação às consequências, elas ainda são insuficientes? As campanhas são insuficientes por quê? Porque elas têm que ter uma manutenção. Tá? Não adianta você fazer uma campanha, aquela campanha, vamos dizer, o condutor, ele
recebe uma educação de trânsito e não tem aquela manutenção anual ou de tempos em tempos, e aquilo vai se passando. Até porque todos os anos a gente tem novos condutores entrando, né? Quer dizer, aquela campanha que por um período ela pode ser até um pouco intensa, mas depois ela deixa de existir, não se fala mais nisso, isso é que está faltando. Então, essa manutenção, essa constância da campanha. Exatamente, é a manutenção da conscientização. Porque, como todo ano você recebe novos condutores dirigindo nas vias, você tem que fazer essa manutenção da conscientização para tentar diminuir o número de acidentes. E falando em campanha, o Brasil ele tem um bom exemplo, um ótimo exemplo aqui em Brasília, a faixa de pedestres, né, onde o motorista de fato respeita. O cinto de segurança também, né, falando aí a nível nacional, também conseguimos na década de 90 provocar essa conscientização. Então é possível, mas é preciso investimento. Sim, né? E você tocou num ponto muito interessante, por exemplo, a faixa de pedestre foi feita uma campanha belíssima, né? Houve uma conscientização boa dos condutores e hoje, em 2018, a faixa já não está sendo respeitada como ela era, ou seja, falta o quê? A manutenção dessa campanha educativa. Hoje os condutores já não estão respeitando a faixa. Você vê muitas reportagens demonstrando que se não tem algum agente próximo, acaba acontecendo da pessoa furar a faixa de pedestre. Agora vamos falar um pouquinho também sobre os itens que mais causam mortes no trânsito. Segundo a polícia, doutora Andréia, celular, álcool, falta de cinto de segurança e transporte também pirata. Esses são os mais perigosos? Sim, com certeza. Por quê? Porque acidentes nessas condições costumam ser acidentes fatais. Tá? Então, você com condutor alcoolizado, dirigindo, um transporte pirata que está carregando inúmeras pessoas dentro, né, do veículo, quando tem um acidente, o acidente costuma ser fatal. Doutor, tivemos até a situação, falando de celular, e o celular tocou. Isso não tem a ver também com uma questão que muitas vezes acontece com o motorista, que não seria melhor baixar, não é uma questão legal, mas é uma questão prática, tirar o volume, ou deixar o telefone de maneira que ele não crie essa tentação dele tocar exatamente no momento do trânsito e você querer atender? Não seria interessante os motoristas fazerem algo nesse sentido? Sim, é uma opção. Inclusive, tem alguns aparelhos celular que já tem vamos dizer, esse aplicativo. Uma espécie de modo avião. Modo avião. Quando você entra no veículo, ele silencia e diz que você não está podendo receber ligação. Mas quem não tem um aplicativo é aconselhável, sim, para não tirar a atenção do trânsito. Bluetooth pode no carro? Sim, você não pode estar manuseando o aparelho, né? Mas assim, se ele estiver conectado no Bluetooth, ele não, a princípio, não te atrapalha. Viva Voz pode ser usado? Aí você tem que ter mexido no aparelho para poder ligar, né? Se eu estou dirigindo a Rafaela aqui do lado, ela fala assim, olha, fala com fulano. Ela liga, coloca o bloco, eu continuo dirigindo e falando de viva voz. Isso não é problema. Sim, não tem problema. Você não pode manusear o aparelho, tá? Agora, por exemplo, a gente sabe que conversar dentro do carro gera uma falta de atenção, né? Então, assim, não é devido. Mas não chega ser uma infração, porque se fosse assim, você não poderia conversar com as próprias pessoas dentro do veículo. Ok. É bom senso e conscientização, né, doutora Andréia? Muito obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigada. E você vai ver a seguir, transmissão proposital do vírus HIV é crime de lesão corporal grave. Condenou a 2 anos de prisão um portador de HIV que mantinha relações sexuais com sua parceira sem o uso do preservativo. O sonho da casa própria. No município de Areia, na Paraíba, famílias carentes conseguiram fazer a regularização dos imóveis. É de graça. 130 famílias carentes tiveram seus imóveis regularizados por meio do projeto Moradia Legal, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça. O evento aconteceu no Teatro Minerva, da comarca de Areia. A iniciativa garante à população de baixa renda o direito ao registro dos imóveis em situação irregular de forma gratuita. A moradora Maria das Graças, da comunidade Padre Maia 2, foi uma das beneficiadas com o programa Moradia Legal. E nós não temos condição de pagar uma escritura de uma casa, né?
Ainda fico muito agradecida. A pessoa que vai receber o título não vai pagar nada, vai receber sua escritura devidamente registrada em mãos. Hoje nós estamos dando dignidade e uma moradia digna e uma condição digna para que eles consigam administrar seu lar, administrar sua vida. Segundo a tabeliã Maria Júlia, a iniciativa tira esses cidadãos da ilegalidade, permitindo que eles voltem a comprar, vender e assumir empréstimos. Você tira essas pessoas da ilegalidade e passa a ter um título onde eles podem comprar, vender, tirar empréstimo, ser realmente um cidadão. Olha só, Rafaela, no Rio Grande do Sul, um motorista do aplicativo 99 Pop deixou a passageira no destino. Até aí tudo bem. Só que ele levou embora as compras que ela tinha feito no supermercado. Olha, uma dessas, Cadu. O caso foi parar na justiça e a empresa foi condenada por danos morais e materiais. A autora da ação aceitou gravar entrevista conosco, mas não quer ser identificada, já que o saldo que ficou da corrida pelo aplicativo foi o medo. O trajeto foi do supermercado até a casa para levar as compras do mês. O embarque e a viagem ocorreram com total normalidade, de acordo com a vítima. Nós estacionamos em frente de casa, desceu minha filha, minha neta, e eu demorei um pouquinho mais. Estava no banco da frente ali e eu vi ele mexendo no celular. E eu pensei, bom, ele está encerrando a corrida. Então eu saí do carro. No momento que eu saí do carro, que eu bati a porta, ele arrancou numa velocidade grande, né? E cantando pneus, como dizem, né? A primeira atitude tomada foi ligar para o motorista, que já se encontrava com o telefone desligado. Depois, a tentativa foi o contato com a 99, que adotou um procedimento padrão. 24 horas depois que eles me deram uma dica que eu deveria entrar no site deles e dizer que eu tinha esquecido as minhas compras no carro para poder ter um retorno por e-mail do nome e do telefone do motorista. E aí foi o que eu fiz. Ré na ação judicial que foi movida pela passageira, a empresa recorreu da sentença, argumentando que oferece ao público em geral um aplicativo móvel com o propósito de unir passageiros e motoristas, mas que não presta serviço de transporte. Juridicamente falando, eles entendem que não se aplicaria a relação de consumo, né? E que eles seriam meros intermediadores nesse caso. Mas isso não se aplica porque eles oferem lucro. O recurso foi negado a 99 Pop e os juízes que atuaram no caso mantiveram a condenação, ressaltando a relação de consumo que há entre as empresas de aplicativos e os passageiros. Eles mantiveram a condenação e aplicaram uma multa. O valor das compras da autora da ação foi restituído como dano material e outros R$3 mil como danos morais. O magistrado acompanhou a relatora do processo no voto a favor da condenação e ressaltou os fatores que contribuíram para a decisão. A troca de e-mails entre a autora e a empresa Ré, né? O sumiço, entre aspas, do motorista, né? A evidência do fato havido, a autora fez uma prova bem firme que realmente ocorreram os fatos que ela descreve na inicial. São todo um somatório, né, de coisas que estão no feito e nos levaram a julgar, sim, procedente a demanda. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 860 mil pessoas vivem com HIV hoje no Brasil. O número de casos novos caiu nos últimos 4 anos, mas as transmissões ainda preocupam. A transmissão proposital do vírus configura crime de lesão corporal grave. É o que vamos ver agora na primeira reportagem da série AIDS, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os primeiros casos de AIDS foram identificados por volta de 1977, mas só em 1982 que a nova síndrome foi classificada. Desde então, cientistas têm estudado o vírus HIV, que assustou uma geração, principalmente nas décadas de 80 e 90. Na época, a AIDS era uma verdadeira sentença de morte, né? E aí, em 94 para 95 surgiu o coquetel anti-AIDS, que é o chamado coquetel para terapia antirretroviral. A gente diz que os pacientes são portadores do vírus HIV quando eles, assim que
tiveram contato com o vírus, ainda têm imunidade boa e eles não têm sintoma nenhum do contágio. Esse período ele pode levar anos até efetivamente a imunidade cair, começarem a aparecer as doenças oportunistas e aí sim a gente entrar no período de doença chamado AIDS. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em 4 anos, a taxa de mortalidade por AIDS caiu cerca de 16% no Brasil. Mas é bom não descuidar. Apesar do número de casos também ter tido queda, a transmissão ainda acontece. 73% dos infectados por HIV no país são homens, a maior parte deles na faixa entre 15 e 39 anos. O HIV no Brasil ele tem a característica de ser uma epidemia concentrada, é focada em determinados grupos populacionais, que são os mais vulneráveis. A saber, que são considerados pelo Ministério da Saúde, são gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo, pessoas que usam álcool e outras drogas, e temos também o que nós chamamos de populações prioritárias, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua. E a contaminação pode acontecer tanto por qualquer tipo de relação sexual, quanto por transfusão de sangue. Também na parte de acidentes profissionais, como acidentes pérfuro-cortantes e violência sexual. Dependendo da carga viral, da quantidade de vírus que chegue até o corpo da pessoa que ainda não tem, pode desencadear ou não uma contaminação. No início a gente usou preservativo. Depois eu perguntei para ele, eu propus que a gente fizesse um teste e tudo, e ele me disse que havia feito recentemente que não tinha nada. Como eu também tinha feito e não tinha nada, então eu acreditei, confiei. Bom, só que eu não sabia, ele tinha HIV. Então fiz o teste, deu positivo. Daí começou toda a minha história com o HIV. A transmissão proposital do vírus HIV configura crime de lesão corporal grave, delito previsto no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. O entendimento é da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar habeas corpus de relatoria da ministra Laurita Vaz, os ministros mantiveram decisão do Tribunal de Justiça do DF, que condenou a 2 anos de prisão um portador de HIV que mantinha relações sexuais com sua parceira sem o uso do preservativo. A vítima adquiriu o vírus. O TJ entendeu que o réu assumiu o risco de contaminar a mulher e considerou que, mesmo que a vítima estivesse ciente da condição do parceiro, ele precisa responder pelo ato. Eu diria que a AIDS é democrática. O HIV é democrático, ele pode pegar qualquer pessoa. E que as pessoas realmente têm que se prevenir, porque a prevenção é o mais importante. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Você fica com outras notícias do Poder Judiciário logo mais às 6h30 da noite no Jornal da Justiça, segunda edição. Para você, uma boa tarde e até amanhã.